E você continua acompanhando o Jornal da USP no ar e as principais notícias de hoje. Estamos repercutindo aqui no jornal o discurso do presidente Bolsonaro na abertura dos debates da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, essa 75ª Assembleia, né, marcada por este ano de pandemia. E na abertura dos debates diz que é vítima de uma campanha de desinformação e que o índio queima a Amazônia, os caboclos, entre outras informações que os especialistas, né, rebatem incessantemente. Sobre o assunto, eu converso com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Qual o ponto principal? Que ponto o senhor destaca como mais importante dessa fala? Bom, Roxane, há vários pontos que merecem destaque, mas um deles está na origem do que ele chama de política de desinformação. O governo ele insiste em brigar com os dados do INPE, mas ele esquece de que o INPE é um órgão federal e que tem uma ligação umbilical com a Força Aérea Brasileira. O INPE ele surge a partir de uma iniciativa da Força Aérea Brasileira e muitos dos quadros do INPE são oriundos do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. Ou seja, essa briga do governo com os dados não se justifica tendo em vista que o INPE é um órgão da maior credibilidade, tanto nacional quanto internacional. Ele insiste nessa ideia, não, existe uma campanha, né, contra o Brasil, os dados são divulgados de maneira equivocada, de maneira errada, o que evidentemente não procede. Um outro fato que merece destaque é que ele sempre menciona, não só o Bolsonaro, mas outros integrantes do governo mencionam que não, as queimadas são provocadas pelos índios, pelos caboclos, como práticas ancestrais de manejo de seus pequenos cultivos. Tudo bem, vamos tomar isso como sendo verdade? Então, eu gostaria que ele explicasse o seguinte. Nos estados que compõem a Amazônia, a taxa de natalidade, ela cresce em valores em torno aí de um dígito, né, inferior a 10% ao ano, bem inferior a 10% ao ano. Por que, então, as queimadas, a área desmatada, cresce à razão de 2 dígitos? Ou seja, se a queimada, o eventual desmatamento, ele tem origem na atividade agrícola do caboclo, do índio, e essa população não cresce de maneira significativa, por que, então, o desmatamento ele vem crescendo de uma maneira tão intensa? É muito fácil verificar nos levantamentos do INPE, né, nas imagens de satélite, que há várias áreas que antes eram totalmente preservadas, áreas que antes eram reservas e que vêm sendo atacadas por grupos de grileiros, por pessoas interessadas no comércio ilegal de madeira, pelo garimpo ilegal. Então, colocar o desmatamento, as queimadas na conta do caboclo, do índio, isso não procede, isso, na verdade, é de uma falta de visão que certamente fará com que outros povos, outras nações, infelizmente, deem risada desse tipo de argumentação que é totalmente insustentável. Inclusive, professor, o general Heleno, ele disse que o Brasil pode retalhar países que adotem políticas de boicote ao Brasil. Certamente, prevendo e acompanhando, é impossível negar o resultado negativo da falta de ação ou do discurso do Brasil em relação a essas questões ambientais. Então já está se adiantando e dizendo que o Brasil é quem vai retalhar os países que adotarem políticas de boicote ao Brasil. Como isso? Seria interessante que ele explicasse exatamente isso, como é que o Brasil pretende retaliar os compradores, né, dos nossos produtos. É importante lembrar que grande parte da nossa produção, que é voltada para o exterior, da produção agrícola, são commodities. Então, se você não comprar soja do Brasil, você pode comprar da Argentina, você pode comprar dos Estados Unidos. Não comprar a carne brasileira, pode comprar da Argentina, do Uruguai, da Austrália. Mesmo nos países europeus, é muito comum a compra de carne do leste europeu. Países do leste europeu fornecem carne também para a Europa. Ou seja, como é que o Brasil vai retaliar, sendo que o poder está com o comprador e não com o vendedor? Nós temos algo que
não é único, não é um produto único no mundo. Há várias outras opções e há vários outros fornecedores. Esse discurso do presidente Bolsonaro, a fala do general Heleno, né, em geral, as falas do governo, elas são voltadas para um determinado público interno. Elas estão muito longe de dar qualquer tipo de satisfação ao público externo, aos outros países, que efetivamente é quem tem o poder de retaliação, o poder de embargo aos nossos produtos, né? Tem outras opções de compra. Infelizmente, esse discurso não se sustenta. Professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do PROCAM, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, conversando com a gente também nesta repercussão que estamos fazendo sobre o discurso do presidente Bolsonaro ontem na ONU. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Roxane, e uma boa semana a todos.